Olá, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, para que juntos possamos conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus. O Evangelho segundo Lucas, que discorre sobre a vida, sobre o ministério, sobre a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus, trazendo para nós as boas novas de salvação. Você quer conhecer mais sobre o Evangelho de Lucas? Para que possa se preparar para estudar, meditar e aplicar a palavra de Deus em sua vida? Vamos juntos, vamos estudar sobre este maravilhoso livro. Eu sou o professor Paulo Henrique Fonseca da Silva e quero convidar-lhe a conhecer as minhas mídias sociais, os meus canais, para a nossa melhor interação. Você pode, inclusive, simplesmente apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui ao lado, que será facilmente direcionado, inclusive para um canal muito especial no YouTube chamado Estudos Bíblicos. Tem um QR Code especial aqui, hein? Então veja lá, acompanhe. Nós temos vários estudos para o seu enriquecimento, crescimento e encorajamento espiritual. O tema de hoje, o Evangelho de Lucas, um relato ordenado, um relato detalhado, criterioso, sistemático, metódico sobre o nosso Senhor Jesus. Vamos juntos? Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a grande mensagem do Evangelho. O Filho do Homem é aquele título messiânico que faz menção Daniel no seu capítulo 7. O Filho do Homem e Deus que se fez homem e que veio para salvar aquele que estava perdido, a mim e a você. Esta é a grande nova, essa é a grande notícia que devemos compartilhar, que Jesus veio a este mundo para nos resgatar, para nos religar a Deus, para buscar e salvar todos os que estavam perdidos. Lucas 19, 10. Vamos partir deste ponto. E vamos também estabelecer, para o nosso melhor entendimento, três chaves. Três chaves que vão abrir para nós as portas desta narrativa de Lucas. Primeira, a pesquisa. Aqueles que estão acostumados no mundo acadêmico sabem muito bem o rigor da pesquisa, da investigação, das fontes, do contraditório, da comprovação. Lucas tratou de uma pesquisa extremamente meticulosa para compor o seu evangelho. A abrangência. A abrangência acerca da vida de Jesus. A abrangência acerca do escopo do ministério de Jesus e a abrangência da aplicação geográfica, cultural, universal e eterna da vinda do nosso Senhor Jesus. A salvação. Esta é a terceira chave para o nosso entendimento. Tudo direciona para a salvação em Jesus. A vida de Jesus, o nosso Senhor e o nosso suficiente, necessário, exclusivo Salvador. Com essas três chaves de entendimento dispostas à nossa frente, podemos então evocar agora um estudo melhor, mais aprofundado acerca do Evangelho de Lucas. O autor, quem escreveu? Quem foi Lucas? Bom, de início já quero lhe fazer mais um convite, hein? Mais um convite, para que você acesse na playlist que mencionei anteriormente dos estudos bíblicos um muito especial chamado Só Lucas Está Comigo. Só Lucas está comigo. Acompanhe, vá lá, participe, assista este estudo bíblico sobre Lucas, sobre a vida de Lucas. Quem foi Lucas? Só Lucas está comigo. Está à sua disposição este vídeo, esta aula sobre a vida deste magnífico Lucas, o autor, sim, do Evangelho.
um pouquinho de spoiler, né? A gente acaba não resistindo. Eu sei que você vai acompanhar esse estudo bíblico, mas falando de uma maneira ainda sem maiores detalhes sobre Lucas. Nasceu provavelmente em Antioquia da Síria, uma importante cidade para o cristianismo fundamental, Antioquia da Síria. Ele era grego. Então, não judeu, era um gentio, tal como você, como eu, de origem grega. E médico, uma característica importantíssima que será ressaltada no decorrer do Evangelho. Detalhes que somente ele, como médico, poderia trazer para nós, tal como os pormenores do sofrimento, do flagelo da morte do nosso Senhor Jesus. Ali ele lança a mão da sua caneta como médico e descreve o quão sofrido foi aquele momento para o nosso Senhor Jesus. Outros detalhes também veremos adiante sobre esta característica, esse teor, esse enriquecimento a partir do Evangelho ter sido escrito por Lucas, um médico. Lucas, também um escritor, não apenas médico, mas com uma grande capacidade literária. Ele escreveu este Evangelho, que é foco do nosso estudo de hoje, versando sobre a boa nova da vinda de Jesus, o nosso Salvador. Mas escreveu também, você sabia, que Lucas também escreveu Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, versando sobre a igreja, versando sobre o Espírito Santo de Deus, destacando o Espírito Santo. Esses livros, inclusive, se sucedem. Primeiro o Evangelho, depois Atos. Inclusive, o segundo livro, Atos, faz menção ao primeiro, ao Evangelho. Muito interessante. Observe que há uma lógica. O Evangelho trata das boas novas, enquanto Atos já trata da igreja. O Evangelho é focado em Jesus, enquanto Atos está focado na ação do Espírito Santo. Jesus trazendo as boas novas e a igreja, por meio do Espírito Santo, levando as boas novas. Magnífico, não? Magnífico. Então, justifica para nós esse estudo do Evangelho. Quanto a Atos, também, já há estudos à sua disposição sobre Atos dos Apóstolos. São vários estudos ali, várias partes das viagens de Paulo, muito interessante. Vá lá na playlist, acompanhe todos os estudos bíblicos, compartilhe. Aliás, se você considerar relevante, inscreva-se no canal, compartilhe os vídeos, dê o seu like, isso é interessante também, né? Para que nós possamos divulgar mais a palavra de Deus e a abrangência desses estudos. Bom, quanto a Lucas, Evangelho segundo Lucas, nós vamos nos posicionar aqui geograficamente, basicamente em 3 pontos, 3 cidades, são os pontos focais do Evangelho. Ali na região da Galileia, nós temos Cafarnaum, também Nazaré, descendo um pouco mais, a região da Pérea e principalmente Judéia, o ponto focal é Jerusalém. Então, ficamos aqui no Evangelho, segundo Lucas, em Cafarnaum, Nazaré e Jerusalém como pontos principais de referência para a localização do ministério da vida de Jesus. Quanto a Atos dos Apóstolos, se amplia este panorama geográfico. Nós temos um posicionamento mais amplo, porque relata as viagens de Paulo, e 3 cidades agora são também destacadas por Lucas. Interessante, né? No livro dos Evangelhos, nós temos, então, Cafarnaum, principalmente, né? Nós estamos, como você observou aqui, Cafarnaum, Nazaré e Jerusalém. Já no livro de Atos, 3 outras cidades ocorrem com maior relevância, maior notoriedade, que serão Jerusalém, propriamente dito, partiu dali, né? Ali estava a base da igreja primitiva, e as viagens missionárias que começaram em Antioquia da Síria.
Segunda cidade extremamente importante ali, Antioquia da Síria, passa a ser o pivô central das viagens missionárias, chegando até Roma. Então, Lucas, de forma bastante ordeira, ressalta 3 cidades no Evangelho e 3 cidades no livro de Atos. Bom, quanto ao Evangelho, o destinatário, para quem Lucas escreveu? Ele queria informar. Informar a quem sobre as boas novas? Esse destinatário aparece logo no início do Evangelho. Teófilo, o amigo de Deus. Ele escreveu para alguém, escreveu especificamente para Teófilo. Note em Lucas 1,3: decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Então, alguém importante na sociedade, e Lucas resolveu escrever para ele, mas não escrever de uma forma descuidada, mas escrever um relato meticuloso, ordenado. E ele trabalhou muito para fazer este relato. Muitas fontes, muita investigação, dedicou profundamente. E você poderá até pensar, mas ele fez um trabalho grandioso como este para enviar a uma pessoa? Pesquisou tudo isto sobre a vida de Jesus, elaborou, escreveu para enviar uma pessoa? Pode até parecer estranho aos nossos ouvidos na sociedade contemporânea, em que a métrica é determinada pelo quantitativo de seguidores, pela conquista de likes. Quanto mais seguidores eu tenho nas mídias sociais, quanto mais likes houver, mais relevante é, e pensa-se nas multidões digitais, nos seguidores virtuais e quantitativos enormes. Senão, o que você está fazendo não tem importância, não é relevante se vários seguidores não estiverem ali apreciando, dando uma confirmação por meio dos seus likes, se você não estiver contabilizando likes. Lucas escreveu para uma pessoa. Pela vontade de Deus, este evangelho se estendeu. Chegou até mim, chegou até você hoje. Mas ele tratou da individualidade, cuidando de falar de Jesus para uma pessoa especificamente, Teófilo. Em meu livro anterior, Teófilo, Atos, citando os evangelhos. Lembra-se? Né? Primeiro escreveu o evangelho, depois escreveu Atos. E ele, de novo, escreve Atos dos Apóstolos, não apenas a vida de Jesus, mas o nascimento, o crescimento, a expansão da igreja. Ele relata também a Teófilo em outro documento magnífico, esplêndido, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, destinatário, Teófilo, destinatário, a igreja, destinatário, você e a mim. Local e período. Vamos nos posicionar. Bem, primeiro a respeito do local da escrita. Onde estava Lucas quando escreveu o Evangelho? Incerto. Há muitos debates a esse respeito. Não há uma convergência de opiniões. Talvez em Cesareia, quando Paulo estava preso, em Cesareia, talvez na Acaia, talvez em Éfeso, não se tem certeza. Não se tem certeza. São 3 possibilidades importantes, alguns autores consideram outras, mas estas são as 3 principais. Escreveu em Cesareia, escreveu ali na região da Acaia, ou escreveu em Éfeso. O período. Quando? Quando Lucas escreveu o Evangelho, também há uma incerteza que paira sobre a datação do Evangelho. Há 2 grandes vertentes. Eu vou cuidar aqui de apenas uma, que traz a escrita do Evangelho de Lucas para um período ali de 59 a 63. Possivelmente ali, colocando a escrita do Evangelho antes da trágica e violentíssima tomada de Jerusalém, destruição de Jerusalém pelos romanos no ano 70.
nós vamos ficar aqui antes desta tomada de Jerusalém, entre 59 e 63. Então, realmente, há incertezas, inseguranças quanto ao local e também quanto à data de escrita do Evangelho de Lucas. Contextos desta escrita. Vamos considerar as culturas e as identidades que estavam no cenário em que Lucas escreveu. Não era algo simples fazer um relato partindo de uma cultura judaica. Lembre-se, Lucas era grego, não era judeu. Aliás, o único escritor não judeu da Bíblia. Não só do Novo Testamento, da Bíblia, o único não judeu. E ele estava imerso em uma cultura judaica. Quando trata dos líderes religiosos, quando trata dos mestres da lei, do sinédrio, da atuação do sinédrio, ele mergulha profundamente na cultura judaica. Você pode comprovar ali em Lucas 20. Lucas 24 traz para nós a contextualização da cultura e da identidade grega, em especial trazida por Lucas. A riqueza da linguagem, o estilo de linguagem, muitas vezes aproximando de um estilo clássico, também a possibilidade desta linguagem, o grego era a língua franca, era a língua do comércio, levar a palavra de Deus, levar o evangelho a todas as nações, escrito em grego. Portanto, também havia ali uma articulação com o ambiente grego, com o ambiente greco-romano, de uma maneira mais ampla. Quanto aos romanos, de uma maneira mais específica, no relato, não apenas na questão do contexto de estar no Império Romano, regido ali por uma língua franca, uma língua grega que era comum, mas a questão dos romanos serem os detentores do poder. A governança, o regramento de todo o Império Romano e aquelas províncias ali na Galiléia, na Pérea, na Judéia, dependiam do Império Romano. Estamos falando de Pôncio Pilatos, nós estamos falando de Herodes, personagens importantíssimos na vida de Jesus. Havia então um regramento, inclusive limitando a autonomia do sinédrio, limitando a autonomia dos judeus sobre o seu cotidiano, sobre a sua vida, sempre pesava a mão de Roma. Então observe que Lucas escreve o Evangelho, relata a vida de Jesus a partir de uma perspectiva judaica, simultânea a uma visão ampla, cosmopolita, grega, e uma ordenança, uma normativa, uma governança romana. Nada fácil, hein? Esta tarefa de escrever sobre todos esses aspectos emaranhados ali, contrastando às vezes uns com os outros. Qual é a abrangência? A abrangência do relato. Vida de Jesus. Desde quando? Ora, desde a anunciação, desde antes do nascimento. A anunciação do nascimento de Jesus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, lhe porá o nome de Jesus. Lucas 1,35. Primeira palavra, ele virá. Maria, você dará à luz. E será um filho. E o nome dele será Jesus. Então começa com a anunciação, falando da abrangência com respeito a Jesus. Chegando até a ascensão, até após a morte, após a ressurreição e agora a ascensão. Da anunciação à ascensão. Você quer começar a ler o Evangelho de Lucas ainda hoje? Você já se sente com o coração queimando de vontade de ler o que Lucas escreveu desde a ascensão, desde a anunciação até a ascensão, toda essa rota, toda essa narrativa, entender o traçado de Deus na vida de Jesus, estando ainda a abençoá-los, os seus amigos, os seus discípulos, ele os deixou e foi elevado ao céu. O nascimento de Jesus é anunciado, Jesus retorna aos céus. Você vai ler o Evangelho de Lucas, não vai? Tenho certeza que sim.
peculiaridades. Algo que chama a atenção, que se destaca, que é próprio do Evangelho de Lucas. Vamos lá. O vocabulário amplo, estilo rico, muitas vezes ele faz uma linguagem apropriada ao ambiente grego, mais ampla, outras vezes mais voltada, quando fala de Pedro, mais voltada para o ambiente judaico. Lucas consegue transitar e representar muito bem essas diferentes culturas em uma riqueza estilística. O relato investigativo e testemunhal, ele buscou fontes, ele ouviu testemunhas, consubstanciando o seu relato. O mais longo livro do Novo Testamento, detalhes, pormenores, é a referência mais antiga, o cânon muratoriano, ou cânon muratório, depois dos escritos de Irineu, datados respectivamente 170 e 180, já faziam menção a este escrito de Lucas. Então, os escritos cristãos mais antigos já consideravam este evangelho. O nascimento e o ministério de João Batista. Lucas abre espaço, traz os holofotes para João Batista, o profeta, aquele que preparou o caminho para a vinda do nosso Senhor Jesus. O Espírito Santo, citado 41 vezes no Evangelho, a ação do Espírito Santo sobre a vida de Jesus. Aliás, mais um convite, hein? Você hoje está sendo convidado a vários estudos bíblicos, aliás, a 2. Derramarei o meu Espírito. Isaías 44 e o Espírito do Senhor, Isaías 11. 2 estudos bíblicos que já preparei e coloquei para você estudar lá naquela playlist. Vá lá. Há muitos estudos bíblicos importantes só sobre o Espírito Santo. Você quer saber mais sobre o Espírito Santo? 2 estudos bíblicos para você. Vou deixar a descrição aqui embaixo para você ter um acesso mais fácil, só clicar e chegar nos nossos estudos bíblicos. Ministério de cura de Jesus. O detalhamento, a riqueza que somente um médico poderia relatar. 13 milagres de cura. Veja só, dos evangélicos sinóticos é o que mais faz menção às curas de Jesus. O olhar do médico. Ele também não apenas destaca a questão do flagelo, da morte, né, os detalhes sobre isso, mas de uma ocorrência em especial, a hematidrose, suor sanguinolento, suor de sangue, que aconteceu com Jesus em profunda agonia no jardim do Getsêmani. Somente um médico faria uma descrição, iria delinear para nós uma ocorrência tão especial, de cunho médico. Está no Evangelho de Lucas. Também ele fala do bom samaritano, ele fala do cuidado, da questão dele estar machucado, de ter sido tratado, da cura. São detalhes, peculiaridades do Evangelho segundo Lucas. Ele traz para nós milagres e parábolas de Jesus. Esse é o 7º ponto que quero tratar contigo aqui. Fique comigo. 20 milagres de Jesus. 20 milagres de Jesus. Destes 20 milagres, ali apresentados no Evangelho segundo Lucas, 6, somente Lucas faz menção. Hein? Note bem, dos 3 evangelhos sinóticos, né, Mateus, Marcos e Lucas, 20 milagres de Jesus citados em Lucas apenas, ou melhor, 6, 1/3 praticamente, destes 20 citados em Lucas são exclusivos de Lucas, o que traz um peso importante a essa narrativa. Não apenas os milagres, mas também as parábolas. Aquelas histórias que Jesus trouxe, ilustrou todos os seus ensinamentos. De 40 parábolas de Jesus, 29 Lucas nos apresenta. Então, dos 3 evangelhos, há 40 parábolas. Destas 40, Lucas traz 29.
A maioria, Lucas nos apresenta, sendo que destas 29, 16 somente Lucas relata. Somente Lucas nos aponta e os demais evangelhos não. Vejam que rigor na investigação, na pesquisa e na apresentação deste evangelho. Qual é a estrutura? Você que agora irá se dedicar a meditar, a ler, a aplicar todos os ensinamentos de Jesus a partir do Evangelho de Lucas. Quer conhecer sobre a estrutura? Acompanhe comigo. Esta estrutura começa com uma apresentação. Apresentação para aguçar o seu interesse. Ele abre, ele faz ali um preâmbulo do Evangelho. Lucas 1, de 1 a 4. Na sequência, você lerá sobre o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Fala sobre Isabel, fala sobre Maria, preparando para a vinda do nosso Senhor Jesus e o seu ministério. A infância. Que cuidado, reforçando para nós a infância de Jesus. Como foi? Lucas 2, você lerá. O ministério de João Batista, o que preparou o caminho do Senhor. O último dos profetas, João Batista. Lucas 3, você lerá sobre o ministério de João Batista. Prosseguindo na estrutura, estamos aqui sumarizando, hein? Estamos sumarizando o Evangelho para facilitar o seu entendimento. Batismo e genealogia de Jesus. Jesus sendo batizado e a sua árvore genealógica. Interessante, hein? Observe bem. Um ponto aqui. Os demais evangelhos sinóticos tratam da genealogia de Jesus sob o olhar de José, a linha paterna. Já Lucas traz a partir de Maria, o que não era comum, a genealogia vinha a partir dos patriarcas. Agora ele traz do pai, agora ele traz a partir de Maria. Veja a valorização de Maria, a valorização do materno, a valorização da mãe, a valorização da mulher. A genealogia é distinta dos demais evangelhos. A tentação de Jesus. Lucas capítulo 4. O ministério. A vida ministerial de Jesus, de Lucas 4, 14 até 19, 27. Extenso. Uma narrativa consistente, detalhada, minuciosa, que nos persuade a caminhar junto com Jesus por aqueles momentos, aqueles 3 anos em que ele esteve anunciando as boas novas e a vinda do reino de Deus. Jesus chega a Jerusalém, a parte final. Entrando em Jerusalém, Lucas 19, Lucas 22, a preparação. Na sequência, 9º item deste sumário que estamos fazendo aqui para você. A última ceia. Ali com seus amigos. Pela última vez, ele ceia. A prisão e o martírio de Jesus. Como foi a prisão? Como foi o sofrimento, o flagelo de Jesus? Lucas 22 a 23. A morte de Jesus. Lucas 23. Como ela aconteceu? A ressurreição e a ascensão. Morte, ressurreição e ascensão de Jesus, culminando aí com Lucas 24, de 1 a 53. Aí está a estrutura para o seu estudo. Todo o evangelho é focado em Jesus, centralizado em Jesus. Um evangelho cristocêntrico. O que você lerá no Evangelho de Lucas? Sobre o que você se debruçará no Evangelho de Lucas? Sobre Jesus. Este Jesus com múltiplas camadas. Esse Jesus multifacetado. Esse Jesus que Lucas nos apresenta como o Salvador prometido, em primeiro momento.
Jesus é o Salvador. Jesus é o único Salvador. Jesus é aquele que havia sido prometido e que veio. É o Filho do homem que veio buscar aqueles que estavam perdidos. Veio salvar os pecadores. Jesus, o Salvador. Jesus é observado também sob a ótica da sua humanidade. O Filho do homem. Homem, 100% homem. Totalmente Deus, mas 100% homem. Aquele homem que traz uma palavra universal, traz uma palavra para toda a humanidade, para que todos, de todas as nações, judeus, gentios, ouçam, conheçam as boas novas de salvação. Que a salvação vem pela graça de Deus. Esta mensagem Jesus trouxe para toda a humanidade. E ao mesmo tempo, Lucas nos apresenta Jesus humanizado, aquele Salvador que se preocupa, está voltado para toda a humanidade, mas de uma forma humanizada. Jesus com alta consciência social, versando sobre as interações sociais, percebendo as interações nas comunidades, percebendo as necessidades das pessoas, percebendo as aspirações coletivas, não distanciado dos homens, não distanciado das mulheres, não distanciado daqueles que estão ao seu lado, mas o oposto disso, Jesus totalmente imerso na sociedade, totalmente imerso no cotidiano e construindo valores para aquelas pessoas, valores que chegam para todos nós até os dias de hoje. Lucas também nos mostra Jesus inclusivo, aquele que acolhe, aquele que traz, aquele que se preocupa, aquele que está voltado para as mulheres. Sim, as mulheres. Você verá relatos interessantíssimos sobre as mulheres, claro, primeiro de Isabel, mãe de João Batista, de Maria, sobre Ana, a profetisa, muito interessante, você lerá sobre isso, sobre a viúva de Naim, sobre Marta e Maria, muitos relatos valorizando a mulher. Relatos também sobre as crianças, como que Jesus cuidou das crianças. E Lucas relata Jesus criança. Não é? E como Jesus cuidou das crianças. Fala de Jesus ali com 12 anos, chegando até o templo, ensinando. E depois, na sua vida, no seu ministério, trazendo para si as crianças. E que nós devemos ser como as crianças, se queremos entrar no reino dos céus. Jesus também é inclusivo com respeito às pessoas marginalizadas, as pessoas vulneráveis. Ele trata com os pecadores, com os publicanos, com as viúvas, com os enfermos, com os escravos, com os pobres, aqueles párias da sociedade, incluindo todos na mensagem da salvação pela graça de Deus. Jesus o Salvador, Jesus homem, Jesus voltado para a humanidade e Jesus trazendo para si todos que ele veio buscar para que fossem salvos por ele. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Espírito Santo sobre o Senhor Jesus. Lucas 4:21, Jesus declarando: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. O Salvador está aqui. O Senhor Jesus veio. Veio para anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação, o Cordeiro Santo, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que veio para trazer a salvação de Deus por meio do seu sacrifício, da sua morte e da sua ressurreição. Aquele que veio e aquele que voltará. E o Espírito Santo estava sobre ele e aquela escritura se cumpriu. E Lucas assim o registra. Lucas 4:21. Convido-lhe então a estudar o Evangelho de Lucas, a se deleitar sobre a palavra de Deus, a aplicar a palavra de Deus na sua vida, no seu coração,
a também acompanhar os nossos estudos bíblicos. Será um grande prazer sempre estar com você aqui, conhecendo mais sobre a riqueza da palavra do nosso Deus. Muito obrigado. Que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde. Tchau.